Fala galera, meu nome é Eric e hoje eu vou falar sobre o coronavírus. Com agora a pandemia de coronavírus, muita gente se pergunta: como uma sociedade anarcocapitalista cuidaria de uma doença com um potencial contagioso tão grande? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um fluxograma verbal com você que está assistindo. Você tem um problema? Se a resposta for sim. Esse problema é importante? Se a resposta for sim, você estaria disposto a pagar alguém para resolver esse problema? Se a resposta também for sim, então muito provavelmente no sistema de livre mercado, alguém estaria disposto a se disponibilizar para resolver o seu problema por dinheiro. Em relação ao vídeo do Rafael Lima, que ele já fez um sobre o coronavírus no Capistão, eu não vou ir contra, mas eu vou tentar complementar com outro exemplo. Ele tentou fazer uma projeção, ele tentou prever o que aconteceria na sociedade anarcocapitalista com um surto de coronavírus. Enquanto isso, eu vou usar um exemplo que já ocorreu no mundo em 2005 de uma ação descentralizada em relação a uma doença contagiosa. O jogo World of Warcraft foi um MMORPG lançado em 2004 pela Blizzard. Como ele é um MMORPG, milhares e milhões de pessoas jogam todos os dias. E é por isso que é muito fácil você encontrar como se fosse até uma simulação das relações humanas, sejam elas pacíficas ou até não pacíficas. No dia 13 de setembro de 2005, a Blizzard adicionou uma nova dungeon na atualização que tem um chefão chamado Hakar. Esse chefão, ele lançava a magia do sangue corrompido, que drenava a vida do jogador. E ela, em tese, só seria válida até o jogador matar o chefão ou até ele sair da caverna. Como alguns jogadores têm animais de estimação que ajudam no combate, por um erro de programação, o sangue corrompido continuou nesses animais, mesmo quando eles saíam da dungeon. E isso começou a se espalhar para os donos e, consequentemente, para outros jogadores que estavam ali por perto. Em pouco tempo, nos grandes centros urbanos do jogo, a doença já tinha se alastrado de uma forma que até os NPCs e os inimigos tinham pego. Quando você contamina um NPC, ele não pode morrer, então ele não pode ficar livre da doença. E como o jogador tem que ir nele para pegar uma missão, eles viravam tipo uns vetores do sangue corrompido. Durante alguns dias era até comum ver milhares de esqueletos nas cidades do jogo. Como a Blizzard estava demorando muito a fazer alguma coisa em relação a isso, os próprios jogadores começaram a se juntar e de forma descentralizada resolver o problema. Alguns jogadores de nível baixo começaram a se afastar dos grandes centros urbanos e ficar em florestas que fossem mais afastadas disso para não ter o risco de se contaminar. Enquanto isso, curandeiros de nível alto começaram a fazer quarentenas para que os jogadores fossem os jogadores contaminados e eles iam curando esses jogadores. E depois disso eles iam também para as partes mais afastadas da cidade. Dessa forma eles começaram a criar como se fossem hospitais descentralizados dentro do jogo. E alguns voluntários de nível não tão alto também ficavam em encruzilhadas e caminhos dando as dicas para os jogadores. Tipo, não vá por ali, ali tem uma cidade contaminada, vá por esse outro local que fica mais afastado. E nesse jogo, se você morre, não necessariamente é uma coisa tão ruim, mas você perde alguns itens e missões. Então é inconveniência de modo geral. Então, se você nota que se pessoas, por diversão, fizeram um sistema de certa forma tão complexo para resolver um problema desse, imagina o que seria feito no mundo real, onde pessoas morrem e existem consequências para esse tipo de coisa. Tanto que isso foi até a tese de um artigo do Han Balisher, que é um epidemiologista israelense. Outro problema que aconteceu, mas já na vida real, foi no caso da China mesmo. No final do ano passado, um médico chinês ele descobriu o novo coronavírus e quis alertar os outros médicos. Mas, em relação a isso, o que o governo chinês fez? Prendeu ele e fez ele assinar um termo de silêncio e admitindo que ele estava só, como é que eu posso dizer, fazendo um alarde muito grande. Ele foi preso e morreu recentemente de coronavírus também. Então, se o mundo tivesse sabido disso antes, provavelmente teria sido mais fácil de evitar que essa contaminação em massa acontecesse. Porque tu vai ter um governo que tentou transparecer uma coisa, tentou parecer que estava tudo bem, sendo que não estava. E é isso que um governo grande faz. O Estado grande, ele sempre vai tentar passar pano para si próprio.
Mas aí você nota que com o exemplo real fica muito mais fácil visualizar essa organização descentralizada. Muitos estatistas se esquecem de que não só o mercado agiria de forma efetiva nesse caso, mas também existem pessoas dispostas a fazer caridade. A Igreja Católica, o mercado em si, obviamente, ajudaria a combater esse problema, mas existem pessoas também que investem na filantropia. Se você é dono de uma empresa grande, você precisa da massa. E obviamente você não pode deixar a massa morrer. Então, grandes milionários, bilionários, fariam alguma coisa para tentar solucionar esse problema também. Como já fazem, como alguns bilionários doam para a caridade todo ano. Numa sociedade libertária, sempre existiriam problemas. Isso é uma coisa comum da vida em sociedade, do coletivo. Mas a questão é, como você vai descentralizar a ação e descentralizar a ideia, vai ficar muito mais fácil de achar uma solução e de colocar essa solução em prática. E é por isso que não necessariamente o coronavírus mataria todo mundo no anarcocapitalismo.